Olá, bem-vindos ao John Pocket. Hoje vamos mergulhar, em algumas reflexões fascinantes sobre o capítulo 6 do Evangelho de João. Opa, vamos lá. A gente vai explorar uns ensinamentos profundos, extraídos de vários estudos bíblicos sobre o tema. Exatamente, a ideia é analisar pontos cruciais, né? Tipo a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas. E o impactante discurso do pão da vida, claro. Isso, usamos como base trechos de aulas, de comentários que dissecam essas passagens. A nossa missão aqui é tentar entender as motivações da multidão e dos discípulos naquela época. E como isso, como isso reverbera na gente hoje. Legal. E algo que chama muito atenção logo de cara é como a multidão reagiu depois de ser alimentada milagrosamente. Nossa, demais. Eles queriam coroar Jesus rei, mas a força... Exato. Reconheceram o poder dele sim, mas para impor a agenda deles. Totalmente. Não era para se submeter à vontade divina, né? Era outra coisa. Isso faz a gente pensar, nas nossas próprias listas de desejos quando a gente se aproxima de Jesus. Será que não fazemos parecido às vezes? Pois é. E Jesus confronta diretamente essa busca, essa que é motivada só pelos milagres, pelo pão que perece, como ele diz. Ele se revela ali como o pão da vida, a fonte de satisfação verdadeira, eterna. E a obra que Deus requer, segundo Jesus, É crer naquele que ele enviou. Simples assim. Confiança acima de tudo. É o que está lá em João 6,35, né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. e quem crê em mim jamais terá sede. Forte. Muito forte. Mas essa mensagem, ela foi um divisor de águas, né? Muitos discípulos acharam o discurso sobre comer a carne e beber o sangue de Jesus pesado demais. Pesado demais. E aí o que acontece? Abandonaram ele. Exato. E as fontes que a gente analisou, elas exploram justamente os motivos, né? O que leva as pessoas a abandonar a fé. Sim. E são vários pontos levantados, sabe? É interessante ver como diferentes análises convergem. O que elas destacam, principalmente? Olha, falam de uma falta de conhecimento genuíno de Jesus. Tipo, ir além dos milagres, sabe? Entendi, ficar só no superficial. Isso. Também a busca exclusiva por bênçãos materiais. Uma conversão meio superficial. Pessoas convencidas, talvez, mas não verdadeiramente convertidas. Aquela coisa do coração não mudar de verdade. Exato. E a busca por interesses próprios, né? O materialismo, ou mamon, como uma das fontes cita lá de Mateus 6,24, competindo com Deus. Faz sentido. E tem mais. Tem sim. A influência negativa de más companhias também aparece. E até a familiaridade, aquela coisa de conviver muito tempo e acaba gerando um certo desprezo pelo sagrado. Isso é interessante. É aquela situação tipo do indivíduo que conviveu anos com Jesus, testemunhou milagres, mas no fim falha, como Judas, né? Exatamente. E uma observação bem interessante de uma das fontes é que Judas aparentemente nunca chamou Jesus de Senhor. Sério? Pois Só é. Rabi. Só Rabi, mestre. O que sugere, assim, que talvez tenha faltado aquela transformação interna, sabe? Aquela intimidade que supera a simples familiaridade. Poxa, que detalhe. E isso conecta com o quê? Ressalta-se, então, a importância da comunhão autêntica, não só de palavra, mas em ações concretas. O compartilhar, o cuidado mútuo. Ah, a vida em comunidade. Isso. As fontes usam até 1 Coríntios 11 para destacar a necessidade do autoexame antes da Santa Ceia. Avaliar não só os pecados individuais, mas principalmente a relação com o corpo de Cristo, a comunidade. Aquela parte sobre comer e beber indignamente discernindo o corpo? Exatamente. Como está a nossa relação com os irmãos? A união dos filhos é algo que, segundo essas leituras, Deus valoriza imensamente. Muito bom. Outro ponto impactante que aparece bastante é a questão das provações, das dificuldades. Ah, sim. Ser discípulo não significa ter uma vida sem problemas, né? Longe disso. Uma das fontes traz uma imagem forte. Deus não chama a multidão para entrar no barco durante a tempestade, mas chama os discípulos. Nossa, que imagem! As lutas, então, são vistas como treinamento ou, às vezes, consequência das nossas escolhas. Mas sempre como degraus para o crescimento, né? E com um propósito divino por trás. Mesmo que a gente não entenda tudo na hora, o desafio é confiar. Confiar no meio da tempestade. E por fim, qual o último grande tema? É a chamada por uma vida intensa, sabe?
dedicada a Deus, espelhando a dedicação de Jesus ao Pai. Nada de fé morna. Chega de ficar em cima do muro. Isso. Uma das fontes usa até uma metáfora legal, da esponja do Evangelho. Onde a gente passa, a gente deve deixar a marca dessa verdade. Mesmo correndo o risco de ser mal interpretado ou chamado de fanático. Exatamente. Sem receio. Viver essa entrega radical. E tudo isso, claro, depende de um coração aberto à ação do Espírito Santo. Que é quem nos fortalece para crer e para perseverar, né? Com certeza. Uau, quanta profundidade a gente encontra nessas reflexões sobre o João 6. Definitivamente nos leva a examinar nossa própria jornada de fé. Sem dúvida. E fica o convite à reflexão, né? Baseado em tudo isso, a nossa busca por Jesus é pelo pão da vida que verdadeiramente satisfaz? Ou a gente está atrás só dos pães passageiros, das soluções momentâneas? Boa pergunta. E pensando naquela cena do barco, né? Temos a coragem de entrar no barco e confiar nele, mesmo quando as águas estão agitadas? É isso. Questões pra gente levar. Esse foi o John Podcast de hoje. Esperamos vocês na próxima. Até mais, gente!